O Brasil é um daqueles países que nos deixa a pensar. É um gigante, cheio de riquezas, mas ao mesmo tempo tem uma desigualdade que salta à vista. E é exatamente este paradoxo que vamos tentar desvendar aqui. E para começar a puxar o fio a este novelo, olhem só para este número: 87%. É esta a percentagem de brasileiros que vive hoje em cidades. É uma taxa de urbanização altíssima, sabem? E este número por si só já nos conta uma história. Uma história de uma mudança gigante, super rápida e, vamos ver, um bocadinho caótica. Claro que esta transformação não aconteceu da mesma forma em todo o lado. A diferença económica é brutal. Pensem nisto. A riqueza média por pessoa no Sudeste, que é a zona mais industrializada, é mais do triplo da do Nordeste. Isto não é só um número numa tabela, é uma autêntica fratura que corta o país ao meio e que define a vida das pessoas. Isto leva-nos, claro, à grande questão, não é? Como é que um país com tanta riqueza pode ser ao mesmo tempo tão desigual? Bem, parece que para encontrar a resposta vamos ter de fazer uma viagem ao passado. A chave está lá, bem fundo na história do Brasil. Ok, então vamos a isso. Para percebermos o Brasil de hoje, temos mesmo de olhar para trás. A forma como o território foi ocupado não foi pensada para um desenvolvimento equilibrado de todo. Foi mais como uma corrida ao ouro, ou ao açúcar, ou ao café. Uma série de ciclos económicos, cada um focado em extrair uma coisa de cada vez, e o resultado foi um rastro de desigualdade que perdura. Primeiro, o açúcar. Depois, o ouro. A seguir, o café. E até a borracha. Cada um destes ciclos criou uma espécie de ilha económica. O que é que isto quer dizer? Que uma região específica enriquecia de repente, ficava super rica, enquanto o resto do país ficava a ver. E este padrão, que se repetiu várias vezes, é a raiz, a origem das enormes diferenças regionais que ainda hoje marcam o Brasil. E atenção, este legado não é uma coisa que ficou lá atrás nos livros de história. Deixou marcas bem visíveis. Criou uma separação enorme entre o campo e a cidade. E é essa divisão que vamos ver agora, porque ela define muito do Brasil moderno. O campo brasileiro, hoje em dia, é um mundo de contrastes, quase como se fossem dois países diferentes. De um lado, temos o agronegócio gigante, globalizado, uma máquina que move mais de um quarto da economia do país. E do outro lado, a agricultura familiar, as pequenas quintas que, e aqui está a grande ironia, são quem realmente põe a comida na mesa da maioria dos brasileiros. Ora, a modernização da agricultura com as suas máquinas super eficientes teve um efeito secundário brutal, o chamado êxodo rural. Foi uma das maiores migrações da história recente. Milhões de pessoas a deixarem o campo para irem para as cidades. As máquinas aumentaram a produção, é verdade, mas também roubaram o trabalho a muita gente. E isto mudou completamente o mapa de quem vive onde no Brasil? O problema é que as cidades não estavam minimamente preparadas para receber esta avalanche de gente. O resultado? Bom, foi o caos. Um crescimento urbano completamente descontrolado que criou uma bola de neve de problemas que ainda hoje o Brasil está a tentar resolver. E quando falamos destes problemas, não estamos a falar de estatísticas abstratas. Isto é o dia-a-dia de milhões de pessoas. Estamos a falar de infraestruturas que não aguentam mais, de transportes caríssimos, de um déficit de quase 6 milhões de casas. As consequências são reais, profundas e estão por todo lado. Isto tudo leva-nos a um dilema que muitas cidades do mundo conhecem: a gentrificação. Ou seja, como é que se revitaliza um bairro, se o torna melhor, sem que os preços disparem e acabem por expulsar as pessoas que sempre viveram lá. É uma linha muito ténue, um equilíbrio super difícil entre melhorar e excluir. Ok, o cenário é complexo. Então, o que é que se fez ou se está a fazer para lidar com isto tudo? Bem, o Brasil não ficou de braços cruzados. Desenvolveu todo um conjunto de políticas públicas, quase como uma caixa de ferramentas, para tentar sarar estas feridas que vêm de tão longe. E a estratégia principal assenta em 3 pilares, em 3 frentes de ataque. Uma para as regiões, outra para o campo e outra para as cidades. A lógica é tentar resolver o problema de forma integrada. Sabem, não adianta ter só programas soltos. O objetivo é mesmo construir pontes por cima destas falhas, destas fraturas que demoraram séculos a abrir. Mas há quem diga que, para percebermos mesmo a complexidade disto tudo, temos de mudar a nossa perspectiva. Talvez o segredo seja deixar de olhar para o Brasil como se fosse uma coisa só, um único país. É uma ideia interessante, defendida por alguns geógrafos. Calma, a ideia não é dizer que o Brasil se devia dividir politicamente, nada disso. A questão é outra. É perceber que as diferentes partes do país estão ligadas ao mundo, à economia global, à tecnologia, de formas muito, muito diferentes. É como se o Brasil andasse a várias velocidades ao mesmo tempo. E este modelo dos 4 razis ajuda a explicar muita coisa. Ajuda a perceber, por exemplo, porque é que uma lei ou um programa que funciona às mil maravilhas, em São Paulo, pode ser um desastre completo na Amazónia.
É porque cada um destes Brasis joga com regras diferentes e move-se a um ritmo diferente. E isto deixa-nos com a pergunta final, a que vai definir o futuro. Será que uma nação que nasceu e cresceu tão dividida consegue finalmente criar um desenvolvimento que seja justo e equilibrado para todos? Ou será que o Brasil vai continuar a ser este país de contrastes, um gigante imensamente rico, mas para sempre assombrado pela sua própria desigualdade?